noite, igreja. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, mas eu confesso que falei, não sei se vou aguentar as lágrimas, porque nunca fiquei tanto tempo longe dos meus filhos. E hoje a saudade está pegando. E eu vou contar um pouquinho sobre eles, né? Eu começo contando o nosso testemunho lá na palavra de Deus, em João 10:10. A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Amém? Glória a Deus. Mas nós lemos esse texto e nós vemos que o inimigo ele tem uma missão. Qual a missão do nosso inimigo? Roubar, matar e destruir. A missão dele mudou? Não mudou, continua a mesma. Quantos solteiros nós temos aqui? Faz um sinalzinho com a mão. Glória a Deus, porque quando o Senhor me pediu para contar o nosso testemunho, Ele sempre me falava, conta da parte de solteiro. Conta como você orava pelo seu esposo. E alguns anos atrás, eu orava pelo meu esposo, eu fazia uma lista. Não sei quantos fazem isso, mas você pede, Senhor, eu quero um marido carinhoso, um homem inteligente, um homem que me trate bem, não é assim? As mulheres pelo menos é assim, né? Os homens também, faz a lista aí. Fala, Senhor, eu quero uma mulher abençoada, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia. Só que na minha lista eu não coloquei a principal característica, que deve ser um homem temente ao Senhor. Eu pedia várias coisas. Eu pedi um homem inteligente, o meu esposo é. Eu pedi um homem carinhoso, ele é. Ele sempre abria a porta do carro para mim, quando a gente saía, faz isso até hoje. Então tinha características nele que eu sempre amei muito. Só que eu não coloquei na lista um homem temente ao Senhor. E isso para mim não era importante. Mas eu quero pedir para os solteiros hoje que estão orando pelo seu esposo, pela sua esposa. Peça sempre um homem e uma mulher temente ao Senhor. E aí, eu fiz campanha para casar. Não sei se tem aqui, mas lá na minha cidade tinha campanha para casar. E eu fiz a campanha, porque eu queria muito me casar. E em pouco tempo, nem terminei a campanha, eu conheci o André. E em pouco tempo, gente, que nós nos conhecemos, ele falou para mim assim, Dani, você quer usar uma aliança? Eu fiquei radiante, mas eu pensei que era uma aliança de prata. E quando nós fomos na joalheria, não era uma aliança de ouro. Aí ele falou, eu quero me casar com você. Aí, gente, em 2 meses, pensa... Falei, minha oração foi respondida e muito rápido. Fiquei muito feliz. E nós fomos na joalheria, nós ficamos noivos. E foi um noivado bonito, simples, mas bonito. E eu tinha pedido sinais para o Senhor se seria realmente o André, o meu esposo. E o Senhor confirmou alguns sinais. Mas eu era evangélica, eu nasci num lar cristão. O André não. Obrigada, Mari. O André não. O André, ele se converteu para me agradar. Ele ia na igreja para me agradar. E eu estava feliz da vida, estava bom para mim. Mas eu, como conhecedora do Evangelho, meus pais cristãos, na época meu pai não era, só minha mãe, mas sempre fui criada na igreja, né, igreja tradicional. E eu conheci a palavra de Deus. E no meio do noivado não é casamento. Nós começamos a ter relação sexual. Deus abençoa? Não. Não foi para ter relação sexual no noivado. Mas, mesmo eu sendo conhecedora da palavra de Deus, muitas vezes eu falava assim, Senhor, eu estou pecando. Eu estou fazendo errado. Mas eu não parava.
porque eu ficava com medo, se eu parasse, ele ia fazer com outra pessoa, com outra moça. Essa era a minha dúvida. Se eu parasse, ele ia procurar outra moça. E vira e mexe a gente conversava sobre isso, mas não parava. E quando nós temos o Espírito Santo nos constrange quando nós estamos pecando. Ele nos incomoda. E eu chegava em casa e eu me sentia tão mal. Toda vez que acontecia, eu me sentia muito mal. Na hora era até gostoso, porque o pecado ele é assim. Na hora era até gostoso, mas depois vinha aquele peso. Vinha aquele pesar, porque eu sabia que eu estava errando. E um belo dia, meus pais tinham uma loja de lingerie. E eu que cuidava de uma das lojas. Eu cheguei muito cedo na loja e eu estava muito triste conversando com Deus. E entrou um senhor na loja com suspensório, com uma camisa xadrez, e era muito cedo. E eu até fiquei assim, que esse senhor quer comprar lingerie agora cedo, né? Fiquei até achando estranho. E ele olhou para mim e ele falou assim: você tá triste, não tá? E eu falei: tô. E ele falou assim: me diz uma coisa, se a tua melhor amiga viesse, batesse no teu rosto e te pedisse perdão, você perdoaria? Eu falei: perdoaria. E se ela viesse a segunda vez, batesse no teu rosto e te pedisse perdão, você perdoaria? Aí eu falei: perdoaria. E pela terceira vez, ela viesse, batesse no teu rosto e te pedisse perdão. Aí eu falei: não, eu não ia perdoar. Imagina, batendo no meu rosto toda hora e fica me pedindo perdão e não para. Aí ele falou assim: isso que você tem feito com o Senhor. Você peca, se arrepende, pede perdão e cai de novo. Você peca, se arrepende, pede perdão e cai de novo. E ele falou coisas tão lindas para mim. Ele falou assim: você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor te ama muito. E Ele não vai permitir que isso continue acontecendo, porque não é isso que Ele tem para você. Gente, aquele homem virou de costas e foi embora. Ele não comprou nada. Eu fiquei assim: meu Deus. Ainda perguntei, alguém falou da minha vida para ele, né? E eu perguntei para as meninas da loja, falei: vocês conhecem esse homem? Quem é esse homem? Eu creio que o Senhor usa pessoas para nos alertar. Eu creio que o Senhor envia homens e mulheres de Deus muitas vezes para abrir os nossos olhos. E assim que ele falou, o que veio sobre o meu coração? Temor. Não, vou parar já, vamos parar já com isso. Olha, Deus me alertou. Mas, gente, como falam, a carne é fraca? Não, né? A carne é forte. A carne é muito forte quando bem alimentada. E nós não paramos. Paramos por um tempo, mas depois nós continuamos a ter relação sexual. E o que aconteceu? Eu saía sempre cedo para trabalhar, mas eu passava pela lavanderia da casa e no tanque ali eu passava mal. E eu falei: o que está acontecendo? Todo dia eu estou passando mal. Aí liguei para o meu noivo e falei assim: André, eu acho que eu estou grávida. Acho que vou ter que fazer um exame, eu estou passando muito mal e tal. E já faz dias. E nós fomos fazer o exame. Hoje o resultado é bem mais rápido, né? Para o exame de gravidez. Mas na época, há quase 20 anos atrás, demorava algumas horas. E eu fui para a loja e fiquei esperando o meu noivo chegar. Só que nisso eu já estava com o casamento marcado, já estava vendo o vestido de noiva com meus pais, com a minha mãe principalmente. E quando ele parou o carro, eu vi que o rosto dele não estava legal. Eu vi que ele estava com uma cara de bravo, e eu fiquei ali esperando. E quando ele desceu do carro, ele falou assim: Dani, realmente você está grávida. E eu na expectativa, pensando: vou mudar o vestido, vamos antecipar a data do casamento. E eu falei: e agora, o que a gente vai fazer? E ele falou assim: a minha mãe já tem o dinheiro para você abortar. E ali, meu chão sumiu,
porque eu estava fazendo planos de que o casamento ia ser antecipado, de que nós íamos nos casar e íamos criar nossa filha juntos. Mas quando ele falou aquilo, meu coração partiu e meu chão sumiu. E eu falei para ele assim: olha, eu errei uma vez, mas eu não vou errar duas. Eu vou ter essa criança mesmo sozinha. E o Senhor não fez uma gravidez para ser vivida sozinha. Hoje em dia, eu não sei aqui, mas lá em Curitiba, nós vemos muitas adolescentes grávidas. Eu engravidei com 19 anos, mas eu hoje escuto casos de meninas com 13, com 14 anos gerando filho. E filhos bastardos, filhos fora de uma aliança, filhos sem a paternidade. E a paternidade é tão importante para a criança. Você, pai, você representa Deus na sua casa. Através da sua paternidade, os seus filhos vão ter uma boa relação com Deus. É a relação mais próxima que uma criança pode ter de Deus, é a paternidade. Porque o nosso Deus é Deus Pai. É Deus Pai. Eu falo, a mãe é a figura do Espírito Santo, né? Amorosa, auxiliadora, ajudadora, protetora. Mas o nosso Deus Pai, Ele é firme, Ele é forte, Ele é presente, Ele nos orienta, e é essa a figura do Pai na família. Por isso é tão importante, tem sido tão distorcido, filhos sendo gerados na bastardice, filhos sendo gerados sem saber quem é seu pai, sem ter convívio com seu pai. E assim eu fui, né? A minha gravidez não foi uma gravidez legal, porque as lojas dos meus pais, eles tinham várias lojas, estavam quebrando financeiramente. Então, o nosso padrão de vida caiu. E eu não tinha plano de saúde. Eu falo, eu louvo a Deus pelo Brasil, louvo a Deus pelo Sistema Único de Saúde, mas falar que é bom, não é verdade? Sim, é necessário. Muitos países não têm. Mas você ter um plano de saúde é uma bênção. É muito bom. E pensa, eu com 19 anos fui ter um bebê e não tinha plano de saúde. E toda uma gravidez eu sofri muito. Por quê? Hoje eu tenho consciência disso, mas na época eu não tinha. Tudo que a mãe sente, o bebê sente. Se a mãe sente abandono, como que aquele bebezinho vai sentir? Abandono. Se a mãe sentir rejeitada, aquele bebezinho vai sentir como? Fui rejeitado. A mamãe não está bem, aquele bebezinho já sente. A mamãe está triste, o bebezinho já sente. Ele está sendo gerado ali e todo o emocional da mãe passa para o ventre e chega naquela criança. E a minha filhinha, a nossa filhinha, foi gerada num ambiente de insegurança total, porque eu era uma jovem insegura. Eu fui uma jovem que fiz planos e aqueles planos se frustraram. Aqueles planos foram roubados, foram destruídos, foram mortos, que é a missão do nosso inimigo. E eu fiquei a gravidez inteira longe do André, e não foi porque nós não queríamos ficar juntos, né? O André, ele queria que eu fosse morar junto com ele. E eu falava, mas eu moro com a minha mãe e com meu pai. Se você quiser, a gente casa. Mas ele não queria casar. E eu falava, não, morar junto eu não moro. Então foi uma gravidez onde eu sofri bastante. E quando a nossa filhinha estava para chegar, eu fui para o hospital, fui para a maternidade, a situação estava tão feia que eu fui andando. E eu me lembro que tinha as contrações e minha mãe falava assim, Dani, não grita. Dani, não grita porque os médicos vão judiar de você. E eu falava, tá bom, mãe, não vou gritar. Gente, é difícil não gritar, né? Mas eu firme e forte. Eu andava, parava, falava, mãe, tá vindo a contração. Ela aguenta mais um pouco. E ela falou, posso chamar o André? Falei, não. Ele não ficou comigo, por que ele vai querer ver a criança, né? Magoada, eu estava muito irritada, com raiva. E nós fomos para a maternidade. O nome da maternidade lá é Santa Brígida.
E eu me lembro que eu entrei, tive que entrar sozinha, tiveram alguns procedimentos e a Beatriz nasceu. Beatriz significa que traz felicidade. Esse é o significado do nome da Bia, que traz felicidade. E eu me lembro que eu fiquei numa enfermaria com 7 mulheres, comigo eram 8. E eu me sentei na hora da visita, aquele bebezinho, eu não sabia mudar de braço, e aquelas mães recebendo seus esposos com flores, e eu comecei a orar e pedir: Deus, eu quero que na minha mesinha também tenha flores. Por favor, Senhor, traz alguém aqui que me dê flores. E quando eu terminei de orar, meus pais apareceram com flores para mim e colocaram na minha mesinha. E aí a minha bebezinha foi abrindo os olhos, gente, e aí eu fui presenteada por Deus. Porque ela veio com um parzinho de brincos, ela veio com olhos azuis. E eu não tenho os olhos azuis, meu esposo não tem os olhos azuis, meus pais não têm, os pais dele também não têm. Foi um mimo de Deus, eu creio que foi um mimo de Deus. Quando ela abriu o olhinho, eu falei: Senhor, obrigada por me confiar essa vidinha tão preciosa. E ali foi todo um processo, e eu digo, a gravidez sozinha, ela não é boa. Você sente cãibra, você precisa de um carinho, você fica carente, você chora por tudo. E mulher é assim, né? Sentimental. Mas eu passei por tudo isso com meus pais. Eu dou glória a Deus pela vida dos meus pais, que me receberam, que me apoiaram, que me acolheram. Mas a minha mãe, ela não me protegeu, assim, comprando coisinha, me paparicando. A minha mãe é muito firme. Minha mãe é aqui de Recife. Ela é uma mãe, durona. Ela é uma mãe braba. E eu fiquei muito triste com a minha mãe, porque eu queria que ela me desse carinho. E ela falou para mim assim: filha, você tem mais 3 irmãos. Eu sempre te orientei na palavra. Você acha que os seus irmãos iam entender se eu te paparicasse? Se eu te agradasse? E eu falei: é verdade, mãe. Hoje, eu sendo mãe, eu sei que a gente passa uma regra em casa e todos têm que cumprir, né? Todos têm que entender que a casa tem regras. E antes um pouquinho da Bia nascer, eu tive um concerto com a minha mãe. Eu pedi perdão para ela por ter desonrado ela, por ter desonrado meu pai. Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, para que viva muito e viva bem. Esse é um mandamento com promessa. Isso é muito importante. E eu desonrei meus pais. Tendo relação sexual, gerando uma filha fora do casamento, eu desonrei os meus pais. E eu sei a tristeza que eu gerei no coração da minha mãe e do meu pai. E eu pude, antes da Bia nascer, falar: mãe, me perdoa. Me perdoa por toda a desonra que eu te fiz passar. Por toda a rebeldia, por toda a rebelião. E quando a Bia chegou, gente, pensa, por quem que a Bia era apaixonada? O colo que ela mais gostava? O colo da minha mãe. Era o colo dela. E com o passar dos dias, eu e o André não podíamos nem nos ver, que eram muitas brigas mesmo. Mas teve um belo dia que tinha um missionário almoçando na nossa casa, e esse missionário falou assim: olha, tem uma pessoa da sua família doente. E minha mãe começou a falar: o tio tal, a prima tal, o primo tal, e ele falou: não é nenhuma dessas pessoas. E nisso o telefone tocou, e meu pai falou assim: Dani, é o André para você. Como eu sabia que era ele, geralmente a gente brigava muito, eu peguei o telefone e fui atender no meu quarto. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: Dani, eu estou te ligando para dizer que a praga que você rogou, pegou. Eu estou aqui no hospital, acham que eu estou com alguma coisa no estômago, estou passando muito mal e não sei o quê. Aí eu falei: seu desaforado. Meti a boca e bati o telefone. Fiquei muito brava. Quando eu voltei para a mesa, o missionário falou assim: é essa pessoa. Aí eu falei: o senhor está enganado, porque ele nem é da minha família. Aí ele falou assim: não, mas é essa pessoa. É uma enfermidade espiritual. E o Senhor, essa enfermidade não é para a morte. O Senhor vai curar essa pessoa.
Queridas, ali, quando eu levantei daquela mesa, começou a ter esperança no meu coração de que eu poderia criar a Beatriz com o pai dela. E eu saí dali muito feliz. E passou um tempo, não deu outra, né? O André me pediu ajuda, me pediu oração, me pediu para levar ele na igreja e orarem por ele. E quando a Bia estava com 6 meses, nós nos casamos. E meu pai começou a dar voltas na igreja, porque ele falava: Dani, é muito bonito a noiva atrasar. E eu estava com uma pressa, e eu falava: pai, para com esse carro. Ele deu 2 voltas, falei: já tá bom, deixa eu descer. E ele: não, tem que atrasar bem. E eu: não, eu quero casar. E eu sei lá quantas voltas ele deu na igreja, mas não de uma forma consciente. Porque o nosso consciente, sabia que a maioria do tempo nós não estamos no nosso consciente, é o nosso subconsciente que traz algumas memórias, né? E no meu subconsciente, para mim estava tudo bem. Mas no meu subconsciente eu estava com pressa, era de fazer o André sofrer. Era de fazer o André pagar tudo que ele tinha me feito passar. Essa era a minha pressa. De que eu casasse muito rápido, para eu jogar na cara dele tudo que ele tinha me feito passar. E não deu outra. Nós nos casamos, e a Daniela, uma mulher ferida, uma mulher rixosa, a palavra de Deus fala da mulher rixosa, fala da mulher goteira, aquela mulher que só reclama, só desconfia. Gente, eu me casei essa mulher. O André demorava 5 minutos e eu falava assim: onde você estava? Com quem que você estava? Você está me traindo? Você tem outra? O que você estava fazendo? Ó, tá com mancha de batom na camisa. Você está com outro perfume. Eu acredito que aqui nenhuma mulher é assim. Nunca foi e nunca será, para a glória de Deus. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, ela destrói a sua casa. E eu digo, às vezes não é com as nossas mãos, mas com a nossa boca, nós destruímos a nossa casa. A nossa boca jorra muita palavra de maldição, muita palavra de ira, às vezes sobre os nossos filhos, às vezes sobre o nosso marido. Vem aquelas palavras enviadas do inferno para lançar morte sobre a nossa casa. E o tempo inteiro, quando ele chegava em casa, gente, era como se eu me armasse. Eu gostava de brigar. Muito estranho isso, não sei o que é isso, acho que isso não acontece, né? Eu gostava de brigar. Eu ficava doida quando ele colocava a chave na porta, eu me armava para gritar com ele, para brigar. Onde você estava? Com quem você foi? E quem que estava no carro? Tinha alguém no carro com você? O banco do carro está abaixado. Sabe aquelas coisas que você vai imaginando e já vai até vendo. E assim foi nosso casamento. E a nossa filha, como ela foi gerada num ambiente de insegurança, depois ela vai para uma casa com uma família onde o papai e a mamãe só brigam. O tempo inteiro a gente brigava. Eram muitas brigas. Então, como que a minha filha foi crescendo? Como que a Beatriz foi crescendo? Insegura. Gente, se a gente falasse assim, ó, vamos pedir pizza? Ah, eu quero calabresa. Ele quer 4 queijos? E a gente fica: ah, não, mas eu quero calabresa. Ah, eu quero 4 queijos. O olhinho dela já ficava lacrimejando, porque ela pensava assim: vão brigar. Eles vão brigar de novo. E eu falava assim: não, filha, a mamãe não vai brigar. Mas daqui a pouco a gente estava brigando por outra coisa. E a nossa filha foi sendo gerada nesse ambiente de insegurança, desconfiança e muitas brigas mesmo. E fora isso, no nosso casamento, para apimentar um pouco a coisa, nós assistíamos pornografia. Fora toda a confusão, pensa, o cenário estava feito para o inimigo agir na nossa casa. Fora todas as coisas ruins que já estavam acontecendo, nós ainda de vez em quando, para apimentar a relação,
Vamos assistir um filminho, vamos assistir um videozinho, vamos usar nossa imaginação para apimentar a relação. Queridos, isso não é coisa de Deus, não. Isso não é coisa de Deus. Quando nós usamos a pornografia, quando o homem precisa da pornografia ou a mulher, porque antigamente era mais os homens, mas hoje em dia nos aconselhamentos está praticamente no mesmo nível. Homem e mulher usando pornografia. Isso é você começar a pavimentar o seu casamento para o adultério. Porque o que acontece? Com os homens, ejaculação precoce. A maioria das mulheres reclamam. Não consigo chegar lá, porque meu esposo chega rápido. Por quê? Porque a masturbação, ela não tem o mesmo prazer da relação. E ela é muito mais rápida. Então, na hora de ter a relação ali, 1 segundo. Não faz nenhum carinho na esposa, não vem com palavras amorosas, né? Eu falo assim, hoje em dia, nós estamos com quase 20 anos de casados. Eu e meu esposo, eu já sei quando ele quer namorar, porque ele já me liga de manhã, ele fala, você tá linda, meu amor. Como você tá linda. Aí manda um monte de emoji lá no WhatsApp, o emoji do óculosinho. Assim, estou pensando em você, né? É uma forma carinhosa. Eu me lembrei até agora que acho que o pastor Cláudio Duarte, quando foi na nossa igreja, ele falou, gente, homens não pode chegar assim, o que tem para comer hoje e vai ter hoje. A mulher não suporta, né? Tem que ter o carinho, tem que ter aquele amor, admiração. O que o pastor falou aqui para a pastora, quando a mulher se sente amada, ela se entrega, não é verdade? Mas hoje em dia, infelizmente, alguns casais, para apimentar a relação, joga a pornografia. Aí a mulher fala, muitos aconselhamentos, ele não estava pensando em mim, ele estava pensando na mulher do vídeo. Mulheres pegando pornografia no celular do marido. E hoje, gente, é muito mais fácil. Há 20 anos atrás, você tinha que ir numa banquinha, comprar uma revista, né? Acessar um site, olhe lá, poucas pessoas tinham computador. Hoje, o celular é muito fácil. E às vezes é um pecado que está ali, e aí o casal na área sexual vai de mal a pior. Então, nós ainda cometemos esse ato de trazer a pornografia para o nosso casamento. Em 3 anos de casado, muitas brigas, eu um dia falei para ele assim, vai embora de casa, pode ir embora de casa. Uma das vezes, né, que eu falei, porque várias vezes eu falava, eu não preciso de você, eu tive uma filha sozinha, você não estava comigo, eu dou conta sem você. E em uma das vezes que eu falei, a Bia estava com 3 anos, deitadinha no sofá, nós entregamos o presente do Dia das Crianças para ela, e eu falei, pode ir embora daqui, não preciso de você. Só que eu pensei que o quê? Que a gente ia brigar. Mas ele foi, e aí chegou a noite, falei, não, à noite ele vai voltar. Ele não voltou. No outro dia eu falei, ele vai voltar. Ele não voltou. E eu indo trabalhar, e cada vez que eu voltava do trabalho, eu via que faltava roupa dele no guarda-roupa, que ele estava levando as coisas quando eu não estava em casa. E o que aconteceu? Nós nos separamos. Volto eu de novo para a casa dos meus pais, agora separada. E meus pais tiveram que me ajudar a pagar advogado. A palavra de Deus, ela é muito clara com relação ao divórcio. Lá em 1 Coríntios 7,10, diz assim, para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Aqui Paulo está falando assim, para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu,
mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas hoje em dia, o que é mais fácil? Separar, né? Arruma o outro. Vai ter outro problema. Tem que cuidar para não pegar problema pior. Porque eu vejo uns que troca, só vai piorando. E quando nós nos separamos, eu conheci a palavra de Deus e eu conheci esse texto. E minha mãe é uma mulher de muita oração. Sempre ela esteve envolvida em culto de oração, em tarde de oração. E nós éramos da denominação da Igreja Batista, mas minha mãe ia na oração da Assembleia, na oração da Universal, aonde tivesse oração ela ia. E quando eu me separei, eu acompanhava muito ela. Eu falava, mãe, eu vou contigo. Quando a gente está com problema, ou como a gente ora, né? Às vezes só quando o problema chega em casa para a gente orar. E eu ia com ela, e o Senhor começou a me transformar. A oração, a leitura na palavra, ela nos transforma. Porque a palavra de Deus, ela começa a ser como um espelho para nós. Você lê ali. Mulheres, quando a gente entra no elevador com o espelho, o que a gente faz? Arruma o cabelo, vê se o batom está certo, não é assim? A palavra de Deus, ela se torna um espelho para nós. Quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, as qualidades da mulher virtuosa, aí você começa a se olhar e você fala assim, nossa, não estou assim. Eu não sou essa mulher. E o Espírito Santo começou a me transformar de dentro para fora. A transformação que o Espírito Santo faz, ela é de dentro para fora. E eu era uma mulher muito sensual. Eu sempre estava assim meio mostrando ali ou mostrando aqui, sabe? Não sabia meu valor. Mas um dia o Espírito Santo falou assim, você é minha filha. Você não precisa dos olhares de homens sobre você, porque os meus olhos estão sobre você. Eu te acho linda. Eu tinha o meu pai, mas eu tinha um problema de paternidade, porque meu pai, ele não me dava atenção. 8 filhos. Dá para dar atenção, gente? Difícil. Eu com 3, eu fico cuidando para não deixar ninguém sem atenção. Mas meu pai, ele não me dava muita bola. Então eu buscava meu valor no olhar de um homem para mim. Se ele falasse, linda, ai, eu tô linda. Ai, gostosa, tem coisa horrível? Gostosa, coisa de comida. Mas aquilo, eu mendigava tanta atenção que aquilo me saciava. Mas era uma carência de paternidade. E um dia Deus me mostrou a filha amada, a filha linda que eu era. E Ele começou a me mudar, me transformar. E mudou minha forma de vestir. E eu comecei a ficar tão feliz com essa mudança, com essa transformação. Estava me aceitando, me amando mais. E passou um tempo, nós nas brigas judiciais, para saber quem ficava com isso, quem ficava com aquilo, quem ficava... Gente, não era briga assim, quem vai ficar com apartamento tal, quem vai ficar com carro tal. Nossa briga era assim, quem vai ficar com micro-ondas, quem vai ficar com jogo de copo, quem vai ficar com a cama. Era essa a briga. O nível da raiva que a gente tinha um do outro era essa. Nós brigávamos por tudo. E eu me lembro que eu comecei a ser transformada e eu orava muito pelo André. Eu falava, Deus, ele é meu esposo ainda. Converte o meu coração ao dele, o dele ao meu. Que os olhos dele sejam santificados. Que ele tenha saudade de mim. E assim eu ia orando. E cada vez que eu orava, piorava. As minhas amigas falavam, olha, eu vi o André com fulana. Vi o André em tal lugar. O André estava em... Aí eu falava assim, meu Deus, eu oro, só piora. Eu orava e só piorava. E assim foi, oração. E eu me lembro que teve um dia que eu me arrumei toda. Nós tínhamos uma audiência e eu me arrumei e fui toda escovada, maquiada. E eu falei, é hoje que nós vamos sentar ali e ele vai falar que me ama. Gente, quando nós sentamos, a conciliadora sentou na nossa frente
e falou assim, e eu piscando, jogando o cabelo, cruzando a perna, e descruzava, e tentava encostar nele, e nada. E a conciliadora falou assim, André, alguma possibilidade de você voltar para Daniela? Gente, e eu, assim, rindo, ele deu uma braçada na cadeira, assim, fora de cogitação eu voltar para essa louca. Aí eu fiquei arrasada. Quando ela olhou para mim e falou assim, Daniela, alguma possibilidade? Aí eu, não, nenhuma. E eu saí dali arrasada, triste, e continuei minha oração, e só piorava. Aí teve um belo dia, o pastor Luciano fala que existem sataneiras. Satanás se levanta, mas ele mesmo cai. E eu estava saindo muito cedo para trabalhar, e a TV na casa dos meus pais estava ligada num canal de uma igreja que faz entrevista com demônios. Não sei se aqui tem, mas lá em Curitiba tem. E quando eu passei muito cedo, eu ouvi uma mulher rosnando na televisão, com voz grossa, e eu assim, ué, que é isso já cedo? Eu entrava às 7 horas, então devia ser 5 e pouco da manhã. Aí a mulher falou assim, eu já tirei ele de casa, agora só falta aquela bruxa parar de orar por ele. Eu falei, sou eu, a bruxa sou eu, não vou parar de orar. Fui trabalhar orando, falando, Deus, o meu esposo, traz ele de volta, eu quero ser uma mulher transformada. Eu via que eu não era aquela mulher que o esposo tem prazer de voltar para casa. Eu era uma mulher rixosa, uma mulher chata. E o Senhor começou a me transformar e eu pedia, Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance de ser uma mulher transformada. E, gente, para a glória de Deus, quando eu mandei uma mensagem para ele, era torpedo na época. Eu mandei, André, vamos mexer com a papelada hoje do divórcio, assinar tudo? Quero te deixar livre e tal. Aí ele falou, não, peraí que eu vou ir no hospital conversar com você. Queridas, ainda bem que eu tinha ido arrumada. Arrumada, escovada, maquiada, mulher tem que andar bonita, né? E quando ele chegou, eu entrei no carro, ele falou assim, Dani, eu estou fazendo uma burrada. Eu quero ficar com você, eu amo você e tal. Pela primeira vez eu vi o André chorar. E ali ele falou assim, deixa que eu te levo para casa. Aí eu falei, não, imagina, gente, nós ficamos 8 meses separados. Imagina se eu entrasse naquele carro, o que ia acontecer? Eu ia pôr tudo a perder. Falei, não, pode deixar que eu vou de ônibus mesmo. E eu fui de ônibus para casa, mas já feliz, porque eu vi que meu esposo me queria de volta. E nós tivemos mais uma audiência. E eu me lembro que daí o advogado, um brigando com o outro, e ele já embaixo da mesa fazendo carinho na minha perna, falando assim, pode dar tudo para ela, né? Porque nós aí íamos ficar juntos mesmo. E foi uma bênção, nós voltamos, mas foi mais uma reconciliação. Foi mais uma reconciliação, não foi uma restauração. Eu estava muito cheia da presença de Deus, buscando muito ao Senhor, indo na casa de Deus, trabalhando com as crianças, cantando no coral, continuava indo nas orações, e para mim estava tudo maravilhoso. Aí eu falei assim, amor, vamos ter outro filho? Aí ele, não. Eu falei, vamos. Não, não é hora. Não, agora não, agora não. Ele trabalhava numa multinacional, e estava terminando a faculdade dele de administração. E ele falava que não era o tempo, não era o momento. E eu, buscando a Deus, a mulher sábia, de repente perdi a sabedoria. Parei de tomar o comprimido sem ele deixar. Eu estava radiante. Ele me deixava na porta da igreja e ia embora. Ele me largava às vezes para a ceia e não ficava lá. Mas eu nem me liguei de nada, estava tranquila, estava tudo maravilhoso para mim. Como a gente às vezes mendiga, né? Um pouquinho tá bom, mas o Senhor não fez o casal para isso. Um está na igreja e o outro não está. Um está correndo atrás do profissional e o outro não está. Casal é para andar junto, na mesma direção.
Casal tem que caminhar alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Só que aos meus olhos estava tudo bem. E eu parei de tomar o remédio. E eu buscando muito o Senhor, buscando muito a Deus, tive uma visão. A minha visão era que eu estava deitada numa cama, eu olhava a minha coberta, olhava meu pijama e vi uma capa preta do meu lado direito. Como ele chegava muito tarde por causa da aula, eu pensava que era ele. Quando eu toquei naquela capa preta, eu vi que não era o André. Era uma coisa estranha no meu quarto. Quando eu estiquei essa mão, que eu vi que era uma coisa esquisita, eu já peguei essa mão esquerda e pus na perna do André. E ele vinha e pegava meu pescoço. O André apertava meu pescoço com força. E eu tentava arranhar, tentava falar, mas não saía a palavra da minha boca. Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Você querer falar e não sai. E eu queria falar assim, ele vai fazer você me matar. Ele vai fazer você me matar. E o André não se mexia e eu não conseguia tirar a mão dele daqui. E aquilo foi uma visão tão forte para mim que eu me levantei rápido. E eu falei, André, tem alguma presença maligna na nossa casa. E um medo tão grande tomou conta de mim, que eu queria buscar a minha filha, nossa filha, no quarto do final do corredor. Eu não tinha coragem, de tanto medo que eu estava. E eu fiquei assustada com aquilo. O que eu fiz? Fui para minhas irmãs assembleianas e pedi, irmãs, tive uma visão, assim, assim, assim. E elas falavam assim, irmã, vai passar por um estreito. Eu, bem tradicional, nem sabia o que era estreito. E elas, irmã, vai passar por um estreito. Todas que eu falava, ela falava, vai passar por um estreito. Eu falava, estreito é difícil, mas a gente passa, né? E nem me preocupei. Beleza, descobri que estava grávida. Só que no dia que eu descobri que eu estava grávida da nossa segunda filha, nós marcamos um jantar com um casal na nossa casa. E eu pensei assim, vou falar para ele depois do jantar. E nós começamos a assistir um filme, e no filme tinha uma cena de adultério. E eu comecei a chorar. Chorei. E eu falei assim, olha amor, que dó dessa mulher, cuidando da casa, e o marido traindo ela. Ela fazendo tudo direitinho, e o marido traindo ela. E o André falou assim, ai amor, né? Mas larga de bobeira, para de chorar, daqui a pouco o casal tá aí. E eu continuei chorando. E eu olhei para ele e falei assim, André, você quer me contar alguma coisa? Aí ele falou, não. Eu falei assim, André, eu tô assim com o Espírito Santo. Se você não contar, ele vai revelar. E o André, ai sua louca, para com isso. E gente, o casal ficou lá, fez o jantar, a gente conversou. E ele ficava com o celular na mão dele, que ele não soltava de jeito nenhum. Mas naquela noite, não sei porquê, ele esqueceu o celular numa mesinha. E já era meia-noite. De repente eu vi o celular dele acender a luz. Aí eu lá conversando com a visita e tal, olhei o celular, era o nome de uma mulher. Gente, a palavra de Deus diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Mas às vezes a gente está crucificado com velcro. Sabe? Não é com prego, não, é com velcro. Gente, eu aí comecei a apressar a conversa, tipo, vão embora rápido. Que eu quero saber quem que é essa mulher que está ligando para o meu marido essa hora. Eu sei que o casal foi embora. Gente, eu despreguei da cruz. Fiz voar tudo que eu via. Falei, que é isso? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E ele é do banco. Falei, do banco? Meia-noite? Ele é do banco, aqui estão fechando não sei o que lá. Gente, eu não caí, né? Nenhuma mulher ia cair nessa, né? Eu fiquei tão irada. E ali, quando eu ia falar para ele que eu estava grávida novamente, eu descobri que meu esposo estava adulterando. E mulher é uma coisa estranha. Eu falo, Deus, ainda bem que a gente não se entende. Porque eu descobri o adultério, mas é como se fosse uma ferida no coração.
E daí, a mulher, ela não se contém em ter uma feridinha, aí ela coloca os 5 dedos e começa a abrir aquela ferida. Eu comecei a investigar a vida do meu marido. Eu comecei a ligar para todos os números do celular dele. Eu comecei a ir nas contas telefônicas. Ele viajava muito, porque ele trabalhava numa multinacional. Eu comecei a ligar nos hotéis. Uma boa profissão para mim na época, era investigadora. E eu comecei a ligar e fuçar, e fuçar, e fuçar. E eu fui vendo que não era uma, que não era 2, que não era 3, que eram muitas mulheres. E eu falei para ele aquela noite que eu estava grávida e que eu estava me sentindo arrasada. E ali eu fiquei grávida da nossa 2ª filhinha, mas meu chão sumiu novamente. É terrível. Como dói a dor da traição. Como dói a dor da traição. E foi se passando o tempo, eu falava para ele: André, me explica o que está acontecendo? E ele falava assim: você não tem estrutura para saber. E eu falava: por favor, eu preciso saber. E ele: você não tem estrutura, você não vai aguentar. E a minha filhinha foi crescendo. Mais um ambiente inseguro. Mais um ambiente de dor. Mais um ambiente de tristeza. A Luísa foi crescendo ali. E eu fui tomando muitos remédios, porque eu sentia muita dor. E na gravidez da Beatriz, eu conseguia me relacionar com ela. Mas na gravidez da Luísa, eu não conseguia falar com a minha filha, não conseguia cantar para ela. Eu até falei para Deus: Deus, tira essa criança de mim. Tira. Agora quem estava rejeitando não era o pai, era a mãe. Tira essa criança de mim para ela não sofrer comigo. Deixa uma sofrer só. E nós morávamos num prédio alto. Eu me lembro que várias vezes eu olhava para a sacada, acho que a gente morava no 7º andar, 10º andar. Eu falava: Deus, a minha vontade é de me atirar daqui. Mas o meu azar é tão grande que eu acho que eu fico paralítica e não morro. De tanto azar que eu estava. Eu fiquei tão magoada, tão decepcionada. E eu clamava a Deus. E eu me lembro que um dia eu falei: André, eu preciso saber. E a barriga já estava grande, eu tomando vários remédios. E ele falou: hoje eu vou te contar o que está acontecendo. E eu me sentei na ponta da cama e ele na outra ponta. E ele falou assim: Dani, eu estou envolvido com prostituição. Por isso que são várias mulheres. Você não vai conseguir falar com todas. São muitas. E meu esposo, ele ia para a igreja comigo. E eu falei assim: fala para mim que você está odiando isso que você está fazendo. Fala para mim que você odeia essa vida que você está tendo. E ele deu uma gargalhada. E ele se jogou para trás da cama. E ele falou: eu estou amando a vida que eu tenho. E ali eu fiquei mais arrasada ainda. Porque eu falei: Deus, eu não tenho mais o que fazer por esse homem. Ele está amando a vida que ele leva. Ele está gostando disso que ele está fazendo. Ele está tendo prazer no que ele está fazendo de errado. E eu me lembro que eu chorava. Quantas vezes eu chorei debaixo do chuveiro, pedindo para Deus: Deus, eu não aguento mais. Esse homem fez um X na minha testa para me fazer sofrer. Ele fez muito mal para mim. Eu não o amo mais. Eu não sei como envelhecer ao lado dele. Eu não consigo nem imaginar que eu vou envelhecer ao lado de um homem assim. E aquela mulher de oração, aquela mulher que ia para a igreja, que intercedia, eu comecei a discernir aquela visão. O inimigo ia usar o meu marido para me matar, mas não fisicamente. Às vezes a gente pensa assim: se eu sair ali na rua, eu pensava que esse roubar e matar e destruir aqui, era me matar fisicamente. Mas se você está firme com o Senhor, tem algum problema você morrer hoje? Nenhum. É lucro. Nós vamos para o céu nos encontrar com o nosso Salvador. Mas se o inimigo consegue trazer uma morte espiritual sobre o seu coração, consegue esfriar a sua esperança, a sua fé,
E foi isso que eu comecei a sentir. Eu não tinha mais força para buscar, eu não tinha mais força para orar, eu não acreditava mais que Deus podia fazer nada por mim, nem pela minha casa. E passou um tempo, para minha surpresa, o meu esposo falou assim: Dani, eu preciso de ajuda. Queridas, mas eu estava com tanto ódio, eu acho que eu estava uma morta-viva, que eu falei assim: olha, eu não tenho condições de te ajudar. Toma um telefone aqui, de uma das minhas irmãs de oração lá, eu entreguei para ele. Só que quando eu entreguei o telefone para ele, essa irmã Marcelina, uma intercessora, por isso a pastora falou que a oração tem poder, a oração tem muito poder. Essa intercessora chegou na casa dela, na noite que eu entreguei o bilhetinho para ele com o telefone dela. E ela tem uma irmã com deficiência física, mental, essa irmã já faleceu. E quando ela entrou em casa, ela sentiu um odor horrível. Ela falou assim: tem um bicho morto aqui dentro. Tem um bicho morto aqui dentro. E ela pediu para os vizinhos tirarem a irmã dela, porque ela ia vasculhar todo o apartamento para achar o bicho. Quando ela se ajoelhou para arrastar a cama, o caderninho de oração dela estava aberto. E o Senhor falou assim: esse odor que você está sentindo é o odor que a vida do André está exalando nas minhas narinas. E ela viu o nome André e Daniela. E Deus começou a mostrar para ela tudo que o meu esposo estava fazendo. Tudo. Tudo que ele estava fazendo. E ela falou assim: Senhor, eu não tenho como entrar em contato com esse casal, porque eu não tenho nem o telefone deles. Mas se o Senhor tem propósito, que a gente possa se encontrar. Nessa oração eu estava dando o bilhete com o telefone dela para o meu esposo. E o André ligou para essa irmã, o André começou a me contar tudo o que ele fazia. O André chegava do trabalho, gente, e ele começava a me contar detalhes. E eu ficava assim: me poupa dos detalhes, eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais ouvir. Mas a palavra de Deus, lá em Tiago 5,16, fala que quando nós confessamos os nossos pecados, uns aos outros, quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados, mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Está lá em Tiago 5,16. Ele diz: confesse os seus pecados uns aos outros, mas saiba para quem você vai confessar, tá? Vai contar pecado para a irmã, às vezes, que é fofoqueira, para o irmão que é fofoqueiro. Confesse para alguém que ore por você. Confesse para alguém que ame você. E o meu esposo vinha me confessar, mas eu não tinha sabedoria, eu nem conhecia esse texto na palavra de Deus. Mas o Espírito Santo já começava a curar o meu esposo. E quando essa missionária, essa irmã intercessora chegou na nossa casa, que ela colocou as mãos sobre o André, aí pela primeira vez eu vi meu esposo endemoniado, rosnando igual um bicho pelo sofá, e a minha barriga já estava enorme, a Luísa já estava para nascer, e essa irmã ficou com a gente um dia inteiro, expulsando demônio, trazendo a palavra, orando por nós. E no final do dia o meu esposo se ajoelhou na minha frente e falou assim: Dani, você me perdoa? E eu falei: não, traição não tem perdão não. E ele ajoelhado, ele falou: me perdoa, Dani. Eu falei: não, traição não tem perdão. E eu falei assim: eu vou ficar aqui nessa casa porque eu vou assistir de camarote o que o diabo vai fazer com a tua vida. Gente, olha a mulher boazinha que eu era. Tenho sido transformada para a glória de Deus. Mas eu não consegui perdoar o meu esposo aquela noite. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Lá em Mateus 6:12 diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E lá no 14 fala assim: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os pecados de vocês. Está lá na palavra. Está lá na palavra. Mas quem disse que eu conseguia perdoar?
E quando ela foi embora da nossa casa, ela falou: o André hoje está fechando uma porta, mas você está escancarando outra para o inimigo entrar na tua casa, se você não perdoar. E eu falei: eu não consigo perdoar, não é assim, eu não consigo perdoar esse homem desse jeito. E ela falou assim: e ore, dê o nome da sua filha de Vitória, se ela nascer, porque ela não quer mais nascer. E eu imagino mesmo que a Luísa não queria nascer. Luísa significa guerreira. E passou mais um tempo, eu me lembro que ele vinha me pedir perdão e eu falava: não tem perdão, não tem, eu não consigo. E eu orava a Deus e eu falava assim: Senhor, se tivesse perdão lá no Japão, eu dava um jeito, eu ia lá comprar para perdoar esse homem. Mas eu não consigo. E eu era muito sincera com Deus. Eu falava assim: Jesus, o Senhor não conhece essa dor. O Senhor não foi casado. O Senhor veio aqui, mas o Senhor não casou. O Senhor não sabe o que é ser traído. E o Espírito Santo, tão misericordioso, tão compassivo, ele falou assim: Jesus sabe sim a dor da traição. Ele foi traído por Judas. E quantas vezes ele foi traído por você? E quantas vezes ele é traído por nós? Quantas vezes nós deixamos de estar na presença dele para estar na frente de uma televisão? Quantas vezes nós o traímos? Trocamos esse lugar, esse ser tão precioso que nos ama tanto, por tantas coisas que não têm valor. O Senhor sabe a dor de ser traído. Aquele dia minha mãe também falou para mim: filha, quantas vezes o Senhor te perdoou? E eu falei assim: várias, mas eu não consigo perdoar. E pela primeira vez, eu fui para minha sala, de madrugada eu me ajoelhei, e eu falei assim: o André é um homem temente ao Senhor. O André é um homem temente ao Senhor. Gente, saiu fraco aquilo. E veio uma voz e falou assim: não é nada, ele ama a prostituta, sua burra. Para de falar uma mentira. E eu continuei: o meu marido é um homem temente ao Senhor. O meu marido é um homem temente ao Senhor. E o Espírito Santo falou assim: profetiza, como no vale de ossos secos. Você só está vendo ossos, mas declara que ele é um homem temente a Deus. E eu comecei a marchar na minha sala: o meu marido é um homem temente ao Senhor. O André é um homem temente ao Senhor. O meu marido é um homem temente ao Senhor. E eu parei de orar e eu fui para o meu quarto. E pela primeira vez, eu consegui encostar nas costas do meu marido e falar assim: André, eu te perdoo. E ele veio me abraçar e eu falei: eu não consigo te abraçar, mas eu te perdoo. Perdoar não é um sentimento. Ninguém nunca vai acordar com vontade de perdoar quem te feriu. Alguém aqui já aconteceu isso? Eu estou com vontade de sair perdoando aí. Ninguém. Perdoar é um mandamento. Perdoar é uma decisão que eu tomo. Eu quero perdoar. E você declara com a sua boca. E você declara com a sua boca. E você começa a falar: eu perdoo aquele meu irmão. Eu perdoo o meu pai que me feriu. Eu perdoo o meu filho que me feriu. Eu perdoo o meu esposo que me traiu. Eu perdoo, eu decido perdoar. E de repente, dentro de você, o Senhor começa a te curar. E não foi rápido, foi um processo longo, mas todos os dias, nós nos sentávamos na mesa, e ele me pedia perdão, e eu falava: me perdoa por não conseguir te perdoar? E ele: te perdoo. Você me perdoa por ter feito isso com você? Eu falava: eu te perdoo. E foi um processo de cura na nossa casa, foi um processo de perdão na nossa casa. E nós nos ajoelhamos perto da nossa cama nesses dias, e nós sentíamos um grande exército maligno atrás de nós. Nós nos arrepiávamos, e o André falava assim: você está sentindo o que eu estou sentindo? Eu falei: eu estou sentindo, o bicho está aqui atrás, e ele não quer que a gente ore não. Mas nós continuamos orando ali, falando: Deus nos ajuda, Deus nos ajuda. E aí, queridas, começou uma restauração. Não só uma reconciliação, mas uma restauração. O Senhor começou a restaurar.
O Senhor começou a visitar a nossa casa. O Senhor começou a me transformar, a transformar a vida do meu esposo. Passou um certo tempo, a Bia, nossa filha hoje tem quase 20 anos, ela chegou de um retiro, acho que com 7, 8 anos, e ela chegou chorando. E ela falou assim: mãe, eu preciso perdoar alguém. Aí eu, lavando louça, comecei a chorar. Falei: eu? A mamãe? E ela falou: não, eu preciso perdoar meu pai. Porque, mãe, você ficou sozinha comigo. Nas fotos, quando eu sou bebê, só está você e eu. Eu preciso perdoar meu pai. O que eu fiz? Liguei para ele e falei: amor, você vai ter que ter um tempo de conserto com a Bia. E ele chegou, ele pediu perdão para ela perdoou ele. Uma coisa linda, nós pedimos perdão para os meus pais, por toda desonra, por toda vergonha. Nós tivemos o conserto, o André pediu perdão para os meus pais. Para a Luísa, eu pedi perdão para ela faz pouco tempo, porque ela não conhecia a nossa história. Quando ela chegou, ela nasceu linda, perfeita, forte. Para a glória de Deus, a nossa família já estava começando a ser restaurada e transformada. E não faz 6 meses que eu tive que, a nossa filha, nós estávamos na cozinha, né? E ela começou a falar assim: mãe, alguma coisa vai separar a gente, mãe. Alguma coisa vai nos separar. E eu: filha, para de bobeira, a mãe está aqui. E ela: não, mãe, alguma coisa. E o Espírito Santo me trouxe a tua rejeição para ela lá no ventre. E eu falei: filha, vem aqui. Eu falei para o André: amor, isso é espiritual. Eu falei: filha, vem aqui. Quando você estava na barriga da mamãe, eu te rejeitei, não por não te amar. Eu te rejeitei porque eu não queria que você sofresse. Aí ela fechou os ouvidos, ela: mãe, eu não quero ouvir. Eu falei: você precisa ouvir, porque eu quero te pedir perdão. Porque eu não quero que nunca mais o inimigo coloque isso sobre o seu coração. Eu quero declarar que você é amada, que você é aceita. Eu te peço perdão por ter te rejeitado, filha, no meu ventre. E não foi por não te amar. E ela começou a chorar. Gente, as trevas dissiparam da minha casa. Dissiparam, foram embora. Eu tenho certeza que o inimigo ia usar isso na adolescência dela, para falar: sua mãe não te ama. Quem aqui não se sente rejeitado? Meus pais, eles não tinham compreensão. E algumas vezes, às vezes por ser um irmão mais velho ou mais novo, ou do meio, ou aquele que não foi esperado e programado, às vezes nós nos sentimos rejeitados. E eu tive a oportunidade de consertar com a Luísa. A nossa filha chegou tão linda. Mas passou um tempo, nossa família restaurada. E eu queria muito engravidar de novo. Mas eu não queria pedir para o meu marido, né? Fala sério. Falei: não vou falar nada. E aconteceu que eu descobri uma endometriose. E aquela endometriose, ela crescia para fora, até esteticamente era muito feio. E a médica falou: eu vou fazer uma mini cesárea para tirar. E eu fui para o hospital e a médica falou: para um pouco de tomar o remédio para dar uma limpada. Eu falei: vou fazer isso com a autorização do meu esposo, né? E perguntei para ele: amor, posso ficar um tempo só para desintoxicar? Faz tantos anos que eu tomo. Fazia 14 anos que eu estava tomando remédio direto. E aí o André falou: pode ficar sem tomar. Gente, e para a glória de Deus, eu descobri que eu estava grávida. E eu fiquei tão feliz, porque eu pedia muito no meu secreto para Deus: Senhor, eu quero gerar um filho. Eu quero gerar um filho. Eu quero saber o que é uma gravidez tranquila. Eu quero saber o que é uma gravidez abençoada. Eu quero experimentar isso. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei tão radiante, tão feliz. E a gravidez do Vitor foi uma bênção. Só teve algumas retaliações de enfermidade, né, amor? Mas foi uma bênção. Foi lindo, tudo. O André foi em todas as ecografias comigo, tudo ele ia. Todas as consultas, me acompanhou em tudo. E no dia que o Vitor foi nascer, a cesárea foi marcada para o dia 12 de junho de 2012.
E eu coloquei um DVD do Diante do Trono para fazer meu devocional. E eu queria ouvir uma certa música, mas quando eu coloquei o DVD, tocou uma música que fala assim: as feridas que ninguém vê, vem curar com seu poder. Me deste vida, quero viver. Não sei quantos conhecem essa música, esse louvor, mas é lindo. Nunca tinha tocado tanto em mim como tocou nesse dia. Helena Tanuri que canta no DVD, creio, se eu não me engano. As feridas que ninguém vê, vem curar com seu poder. Me deste vida em abundância, quero viver. E aí vai. E eu comecei a chorar e eu falei: Deus, tem feridas ainda que eu não vejo? Tem feridas ainda dentro de mim? Por que foi esse louvor? E o Senhor falou assim: filha, você está esperando desde os seus 19 anos. Eu vou te levar lá naquele hospital, sabe, lá no Santa Brígida, onde eu tive a Bia, numa enfermaria com 8 mulheres? Sem perceber, a minha médica marcou lá. E daí eu já estava com um plano de saúde para a glória de Deus. E o Senhor falou assim, lá em Isaías 62:4: nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será chamada arrasada. Você será chamada minha querida. E o Senhor falou essas palavras tão lindas para mim. E me levou naquela maternidade. Gente, eu fui no carro chorando. As crianças não entendiam nada, o André não entendia nada. Eu queria pedir para colocarem as fotos, por favor. E eu fui chorando, porque o Senhor me levou naquele hospital para me curar. O Senhor me levou naquele hospital, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. O Senhor me deu um marido que não só teme ao Senhor, mas hoje tem prazer e alegria em fazer a obra do Senhor. Ele faz infinitamente mais. E eu fiquei grávida do Vitor. Vitor significa vencedor. O Senhor fechou um ciclo. Naquela maternidade, o meu esposo me deu rosas amarelas, minhas rosas favoritas, minhas flores favoritas. E ele deu o nosso filho, não sei se tem como colocar a fotinho, ele deu o nosso filho de presente para mim. Ele embalou, esse é o Vitor, ele colocou o Vitor, essa é a nossa família, a Bia, Luísa e Vitor. Isso aí foi um dia das mães que elas fizeram o almoço para mim. E o André embalou ele de presente para mim, com flor, com lacinho, olha lá, ó, com coraçãozinho. E me trouxe ele no dia que ele nasceu e falou que era um presente para mim. O Senhor fechou um ciclo na nossa casa. O Senhor transformou a nossa história. O nosso Deus, Ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais. As minhas filhas foram curadas. Hoje elas são seguras. Eu vejo o emocional delas, como elas são firmes, como elas são convictas do que o Senhor tem para a vida delas. Mas o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando eu recebi o convite lá em Curitiba, eu falei: Deus, eu sempre falo isso para o Senhor, a minha história não é a história mais bonita que tem para se contar. Eu queria contar a história de uma menina que honrou os pais, de uma menina que teve um casamento abençoadíssimo. Hoje, para a glória de Deus, nós temos. Mas eu falei: Deus, eu vou lá mais uma vez contar a nossa história de vergonha, para que o teu nome seja glorificado. E para que, se existir uma pessoa que precisasse ouvir, porque precisa de um milagre na sua casa, na sua família, eu queria pedir para essa pessoa que viesse aqui na frente, porque nós queremos orar pela sua família. Eu queria pedir para os demais fecharem os olhos. Se a sua família é uma bênção, se a sua casa tem experimentado da presença de Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas hoje, infelizmente, Satanás tem destruído as famílias. Ele tem destruído sonhos, ele tem destruído casamentos. Ele tem destruído lares que são tão preciosos para o Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor.
E como o inimigo quis roubar a alegria da nossa casa, eu quero orar por você que precisa de um milagre na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento, às vezes com teus pais. Que precisa de uma cura porque ainda não conseguiu perdoar aquele que te feriu. Eu quero chamar vocês aqui na frente e clamar para que Deus faça um milagre na sua casa, curando todo meu ser. Confio em ti, confio